eu queria falar assim, sobre essa questão. Assim, todo mundo sabe, quer dizer, todo mundo sabe. Algumas pessoas, que o José estava falando das camadas de conhecimento que as pessoas podem ter ou não da história, né? Então, o livro de vocês dois pode ser lido por um jovem que está querendo aprender história, aquela história que não sabe nada, que está zerado, ele vai aprender história. Eu acho que talvez seja isso que os historiadores não conseguiram, que aí vieram os jornalistas, os romancistas e conseguiram, porque há um interesse enorme, né, pela história, né? Agora, é curioso que as pessoas sabem o final, né? No seu, todo mundo sabe que o Getúlio Vargas vai se matar. Mas você cria... Como criar um suspense? Porque é curioso que, mesmo quem conhece detalhadamente, você... Não sei se aí entra o talento da narrativa, talvez a estrutura do romance. No seu caso, você coloca o narrador, às vezes, em terceira pessoa, né? E, às vezes, em primeira. Né? Como fazer para manter esse suspense? Né? Porque a gente... E, realmente, no final, apesar de eu saber o que ia acontecer, você me fez revisitar a perplexidade, porque aí você percebe que ninguém imaginava que Getúlio ia se matar, porque é um toma lá da cá, está todo mundo ali com algum interesse, assim, a gente não está no Japão para alguém se matar, assim, numa hora dessas, né? Assim, e você coloca, como é que é essa história de você saber que o final é esse, né? Como é que você fez para mesclar isso e manter esse suspense, o ritmo que você dá muito forte no seu livro? Quando eu faço a construção do romance, eu penso em que o livro ele tem que se sustentar independentemente se o leitor conhece ou não a história. Então, ele tem que ter uma estrutura própria de ficção que se sustente. Você sabendo ou não quem foi Getúlio, quem foi Samuel Weiner, quem foi Carlos Lacerda, ele tem que se sustentar. Por outro lado, você também não pode ser didático. Você não pode explicar quem foi Getúlio Vargas. Você não pode explicar quem foi Carlos Lacerda, quem foi Samuel Weiner. Então, assim, é uma tarefa um pouco complicada essa costura. Mas o eixo principal do livro, para mim, tem que ser a ficção. Então, é por isso que ele se sustenta, né? Porque a linha narrativa é a da ficção. A história vai aparecendo, às vezes se entrelaçando ou não. A história, às vezes, ela faço ficção da história, né? Você coloca duas épocas também como estrutura, né? A Última Hora ela é narrada na década de 50 e na década de 30, né? É engraçado que eu tive muita... Quando eu comecei a escrever o livro, quando eu chegava no capítulo da década de 30, minha cabeça dava um nó e eu não conseguia imaginar o Marcos e a Anitta jovem, né? Então, assim, e o romance não estava andando. Então, eu disse, vou deixar os anos 30 de lado, vou escrever os anos 50, depois eu escrevo o 30. E aí, funcionou muito melhor. Depois eu juntei. Juntou? Depois eu juntei. Eu abri um arquivo no Word com os anos 30 e outro com os anos 50. Curioso. E aí ficou muito mais orgânico o livro, a narrativa, né? Você, Luiz, pensou como essa estrutura da... Pois é, porque eu trabalho com várias épocas, né? Com 5 épocas, mas eu não consigo fazer assim, não. Eu vou indo. Porque eu faço assim, começo... Esse eu comecei em 44, fui para 99, voltei para 17. Os todos eu faço assim. Mas eu vou indo como se eu estivesse contando linearmente, fazendo flashback linearmente. Mas eu já fiz isso, sim, quando eu fiz no primeiro livro. Eu escrevi do Segredo do Oratório, tinha um diário no século XVII, o livro se passava no século XX. Eu falei, vou ficar maluca. Aí eu fiz todo o diário do século XVII e fui inserindo no século XX, porque é muito complicado. Eu gosto de trabalhar com idas e vindas no tempo, porque eu gosto dessa saga, assim, que a Isabel Allende faz, sabe? Eu gosto de sagas familiares. Então, mas aí eu tenho que trabalhar, todos os meus livros a data mais próxima de agora é 1999. Porque aí é uma coisa curiosa. Se eu tivesse no meu livro essa tecnologia toda que existe já, telefone celular, internet, tudo, o meu livro teria que ser completamente diferente, porque os personagens não precisariam viajar, eles iriam
o Google, eles fariam um Skype, entendeu? Então, isso eu acho que é importante também, quando a gente faz, ficar atento. Às vezes as pessoas colocam um livro que se passa em 2018, que a gente hoje é tão inteirado nesse mundo tecnológico, que isso faz parte de qualquer personagem, sabe? Então, se você não pensar nisso, fica fake. Você, né, você sabe, lê... tem uma cena do meu livro aqui, dessa última hora, que o personagem estava conversando com o outro, ele saiu para fumar. Aí eu disse, depois que eu escrevi, nossa, os anos 50 ninguém saía para fumar. Fumava dentro. Fumava dentro, dava uma baforada na cara do outro, ninguém estava... Isso a gente tem que ficar super atento, né? Esses detalhes. Um anacronismo, né? Total, mas é isso mesmo, quando a gente pega para escrever. Mas é bom, né? Depois que você vai indo, mas você fica vai ficando meio louco, assim, tipo... E eu acho que uma coisa que eu acho do romance histórico, ele geralmente é longo. Eu não sei como é que você faz, José, mas quando você começa a escrever, depois de um ponto, você não dá mais para você voltar no começo para ler, né? Aí o que eu faço? Eu tenho uns quadros em casa que eu boto ganchos que eu fiz de capítulo, que eu sempre gosto de capítulo curto. Aí eu escrevo, porque eu deixo um gancho que eu sei que eu vou ter que voltar lá na frente para retomar, porque eu também tenho o livro todo planejado, né? Eu sei como ele vai terminar, mas o caminho que o personagem vai fazer para lá, ele no meio da narrativa, ele se perde, porque aí acontecem fatos que você tem que fazer esse personagem viver. Na Antuérpia, eu fazia o personagem do Theodore, saía de Portugal em 1936. Ia para a França. Ok, isso era o meu planejamento. Quando eu começo a estudar a história, eu vi, gente, ele passa pela Espanha. A Espanha estava em guerra civil. Como é que um personagem que era comunista pode passar para a Espanha e não ficar um pouco lá? Tive que abrir um capítulo enorme da Guerra Civil Espanhola, tive que estudar a Guerra Civil Espanhola, aí fui descobrir que os aviões Stukas que os nazistas usavam foram usados pela primeira vez na Guerra Civil Espanhola. Eu falei, gente, eu ia ter que usar esses Stukas na frente. Aí tudo vai se... Tem isso também, as coisas aparecem... Parece um milagre, né? Que elas caem ali, você fala, tinha que colocar isso, porque isso vai me levar para uma outra situação. Mas isso dá verossimilhança. Senão você não acredita. É a mesma coisa do personagem sair para fumar, você fala, gente, né? Até os anos 80, 90, as pessoas fumavam dentro das redações. Né? A gente trabalhando em redação, era terrível, redação e avião, né? O romance de vocês dois é muito cinematográfico, né? Existe hoje até escritor que escreve, sim, para depois virar filme, né? Como é que a cabeça de vocês vai compondo já essa questão dos cenários, de uma movimentação, os diálogos muito bem construídos? Vocês já pensam no livro como um possível filme, assim? Porque minha escrita é muito visual, então acho que isso acaba que sai... várias pessoas já vieram me dizer que o livro era cinematográfico, mas é uma coisa que foi naturalmente, não foi nada pensado para isso, né? Para tentar virar um filme, alguma coisa depois, não. Também, eu escrevo visualmente, mas é porque eu gosto muito de cinema, também eu gosto muito de ver e gosto de escrever em voz alta, diálogo em voz alta, o que dá mais uma realidade, né? Mas eu tenho, efetivamente, os meus 2 primeiros livros, que é O Segredo do Oratório e A Praça em Antuérpia, eles foram vendidos já para o Breno Silveira, que é o diretor, para adaptação. O diretor dos Dois Filhos de Francisco, porque ele achou, e ele achou também visuais, e aí ou série ou filme, mas está encaminhado. Espero que até o final do ano tenhamos uma notícia disso. E você escreveu uma peça. Eu queria que você falasse um pouco aí dos seus planos. Aí você escreveu uma peça, é muito diferente? Não, a peça chama O Mundo Indecifrável. Aí a gente até ganhou um ano passado lá ganhamos uma verba para fazer, mas era da prefeitura do município, enfim, ninguém recebeu. Então, a peça está aí esperando o patrocinador. Mas chama O Mundo Indecifrável. É um encontro de uma sobrevivente do Holocausto com uma refugiada síria. Eu quis trazer essa questão porque, na verdade, quando a gente começou a falar em 2015, que começava a maior crise de refugiados, quer dizer, uma crise de refugiados tão grande quanto da Segunda Guerra. Então, o que chamou muita atenção dos refugiados, porque a gente tinha na Segunda Guerra a maior crise de refugiados até então, e aí veio agora. Situações diferentes, né? Porque aqui é basicamente os refugiados saindo basicamente da Síria, né? Diferente da Europa naquela época, que era um continente em guerra. Mas, a partir daí, eu falei, eu vou fazer
o encontro dessas duas mulheres, porque é uma senhora já, aí com seus 90 anos, e uma refugiada síria de 20 e poucos anos, ambas tinham perdido as famílias, e para colocar justamente essa coisa do ser humano. E era uma síria e uma judia, uma síria muçulmana, e uma judia, para colocar que também essa síria muçulmana vinha da região ali já de guerras Israel, Síria e tal, né? O pai tinha morrido nessa guerra. Então, o que acontece? Eu queria mostrar que as pessoas são pessoas. Independente, o drama daquelas duas mulheres era muito parecido. Deixaram seu lugar, perderam suas famílias, e aí era essa trajetória delas, enfim, esse diálogo para falar um pouco dessas duas situações. Mas está aí, procurando patrocinador. E você escreveu já um livro que está pronto, que chama O Homem que Odiava Machado de Assis. Conta isso. Esse livro surgiu a partir de uma curiosidade quando eu estava lendo a biografia de Machado de Assis, que foi a vinda de Carolina, esposa dele, para o Brasil. Porque ela veio, ela era católica, de uma família que morava no Porto, e ela veio para o Brasil solteira, próximo aos 30 anos. No século XIX, nessa idade, as mulheres já estavam casadas, via de regra, e ela veio para o Brasil num navio junto com um músico chamado Arthur Napoleão, né? Quando ela chegou no Brasil, ela se encontrou com um irmão dela, que é o Faustino, que tinha problemas mentais, e era amigo de Machado de Assis. E aí eles se conheceram. Mas até hoje é um mistério por que ela veio dessa forma para o Brasil. E Arthur Napoleão, esse músico que veio com ela, deixou um livro de memórias, porque ele se tornou um músico conhecido aqui no Rio de Janeiro. Deixou um livro de memórias dizendo que não poderia contar em que circunstância ela teria vindo para o Brasil. Então, eu construí a ficção a partir desse mistério, né? E aí, O Homem que Odiava Machado de Assis é a causa da vida de Carolina para o Brasil. Você está fazendo esse circuito do Prêmio Sesc, né? Que quem é da família sabe como é. Você está se fortalecendo, começando a sua carreira literária, começando a escrever lá, escritor na ficha do hotel. E você também agora tem um canal no YouTube. Assim, quer dizer, eu também queria perguntar também para a Luísa, que também tem um portal. Como é que vocês estão lidando com essa questão do escritor hoje, né? Vocês têm acesso, vocês têm um apelo, o público gosta do romance histórico, né? Lidando com essas outras formas de linguagem, a tecnologia. Qual que é a ideia desse canal no YouTube? E como é que tem sido essa experiência de ver a recepção do livro? E você também tem muito feedback, né, dos leitores, né? Eu acho que o escritor hoje, para ter uma carreira como escritor, ele tem que tentar se comunicar com o público, né? E o autor nacional, principalmente, tem muita dificuldade a chegar a esse público. Então, as redes sociais acaba que é uma ferramenta muito importante, porque o escritor nacional, via de regra, não tem orçamento de publicidade, enfim, para sair nos jornais, está em frente de livraria. O livro geralmente só está na frente da livraria na primeira semana, no primeiro de lançamento, né? Então, o escritor tem que buscar meios para ele ser conhecido, né? O projeto que eu comecei no YouTube, comecei agora, né? Ainda estou aprendendo a manusear, porque é muito difícil essa nova linguagem de câmera, tal. Para mim é uma coisa muito estranha ainda. Mas eu queria tentar aproximar a história da literatura e tentar compreender a história através da ficção, né? Agora, eu acabei de escrever um roteiro para fazer um vídeo que é a história do Cabo Anselmo, né? Durante a ditadura, enfim, que ele é considerado um traidor, porque ele era ele era um militante de esquerda, da luta armada, e em determinado momento ele virou de lado, né? Ele, após ser torturado, ele foi ser um agente infiltrado, na época chamava de cachorro. Então ele se tornou um cachorro. E entregou muitos militantes, inclusive a companheira dele, que é a Soledad Barreto.
E eu comecei a ler, acaba que quando eu vou fazer um vídeo desse, aí eu faço uma pesquisa quase como se fosse escrever um livro. Já faz mais de um mês que eu estou lendo jornais da época. Fazer minuto, né? Para fazer em 1 minuto. Mas o mais interessante dessa análise do delator, do traidor, para mim não foi nem um livro de história, foi um livro de ficção, que foi o Cabo de Guerra, que é da editora Boitempo, né, da professora Ivone Benedetti. É um livro ótimo, porque ele não aborda propriamente o caso do Cabo Anselmo. Ela aborda um caso inspirado no Cabo Anselmo, mas um personagem totalmente fictício, né? E ela aborda de uma forma em que o delator ele não é colocado como um crápula, enfim. Ele mostra as justificativas dele e o leitor, para o leitor tentar compreender as atitudes dele. E compreender não significa que você vai concordar, mas pelo menos tentar compreender. E a ficção é ótima para isso, porque o Cabo Anselmo tem um livro próprio dele, que ele deu a versão, mas é uma versão totalmente que ele tenta se justificar porque ele entregou a mulher dele, porque a mulher dele foi morta, e porque ele voltou depois disso, ele ficou trabalhando para a ditadura, e porque hoje ele dá palestra para grupos de extrema direita, enfim. Bom, não, o que eu acho que acontece é que a gente tem escritores aqui na plateia, que a gente hoje é bacana das pessoas, volta à iniciativa do SESC de divulgar a literatura nacional, porque a gente aqui no Brasil vai estar começando agora mais a ler os autores nacionais. A gente teve esse movimento com o cinema, agora se você vai ver, você vai naturalmente ao cinema ver uma comédia, sabe, brasileira. Você vai, às vezes você prefere do que ver uma comédia americana. A gente entrou muito forte com as comédias no cinema, né? E com o livro, a gente ainda tem uma questão que aí vira um ciclo vicioso com as editoras. A gente acaba tendo mais verba nas editoras, sempre para livros estrangeiros, que já vem aquela capa clássica. Best-seller do New York Times, best-seller do The Guardian, best-seller... Às vezes, o livro não é maravilhoso, sabe? Às vezes, o que é um best-seller nos Estados Unidos, por quê? Porque os americanos e os europeus também, geralmente, preferem ler na sua língua nativa. Aqui no Brasil, a gente lê muita tradução. Não, nada contra as traduções, a gente lê muito. Autor, você gosta de autores de todos os lugares. Mas a gente, às vezes, quando vai comprar um livro, a gente acaba... Se você chega, né, o livreiro também é um grande vendedor para formar também um público. Aí ele fala, tem esse livro aqui, de um autor nacional. É fulano tal, lá de Goiânia. E tem esse livro aqui, que é um best-seller do New York Times, fulano também do interior do estado americano, ou uma pessoa da Somália, da Argélia, e você acaba, eu vou levar esse aqui, entendeu? Então, a gente tem que começar realmente, mesmo chegando nas livrarias, procurar aquelas estantes, né, literatura brasileira, porque tem muito autor nacional bacana, e quando a gente começa a conhecer os autores, né, a gente vai lendo, que a gente começa a conhecer ficam os nossos pares, assim, e a gente vê muito livro bom de todas. A gente tem de romance policial, tem o Rafael Montes que está aqui, tem o Biagione que está aqui, são autores que a gente pega, quando a gente conhece, a gente lê e começa a dar para as pessoas. Porque o grande, realmente, vendedor de livro é o boca a boca. Só que, para o livro cair no boca a boca, ele tem que sair, pelo menos, no mínimo, com uma edição de 20 mil exemplares para estar distribuído para as pessoas comprarem e começarem a boca a boca, sabe? Eu vi isso uma vez numa entrevista do Dan Brown falando isso, o cara que é o maior boca a boca do mundo. Ele mesmo disse, se não tivesse tido um investimento, primeiro, de ter pelo menos uma tiragem mínima, porque as tiragens no Brasil, às vezes, de nacional, começam com 3 mil exemplares, né? Imagina a quantidade de exemplares para distribuir no país. Sabe, se você colocar 100 exemplares em cada editora, em cada livraria, você acaba em 30 livrarias, sabe? Só no São Paulo, Rio. Então, imagina você ter. Então, quando você tem uma tiragem maior, o livro está ali, aí você, leitor, chega também, os livreiros têm que ganhar os livros mesmo, e que também é uma questão, porque as editoras, os livreiros não ganham, sabe? Quem trabalha em livraria é super bacana, porque eles adoram ler. Mesmo. Mas eles não ganham os livros, eles também têm que comprar os livros, mesmo que seja com desconto. Então, quando o cara lê o livro, você pode ver,
Sabe que ele vai e recomenda. Mas a gente tem que ter esse trabalho. E se a gente começa a comprar autor nacional, começar a perguntar mesmo, quais são os lançamentos de autores nacionais? As pequenas editoras, olha, as pequenas editoras, então, como que elas conseguem chegar numa livraria? Então, para você criar o boca a boca, é um ciclo vicioso. Então, acho que as editoras... esse ano foi um ano muito difícil, né, para o mercado editorial aqui. A gente vê muito menos livros lançados. E, às vezes, mais livros estrangeiros, porque eles já vêm com uma coisa meio... com essa chancela de best-seller. Então, hoje em dia, também as séries de TV estão alavancando muito os livros. Então, você vê aqueles livros que vêm, Game of Thrones, o Conto da Aia. Né? E então, quando você começa a ler o autor nacional, descobre que é muito melhor do que o best-seller do New York a gente Times. vê muitas coisas, a gente lê e fala assim, gente, tem muita coisa boa. Sabe? Agora, a questão é chegar. Então, por isso que eu acho que hoje está sendo uma arma mesmo para os autores entrarem, assim, Instagram, Facebook, site, mas é difícil, porque também a gente também chega e tem a onda dos youtubers que escrevem. Entra essa onda. Quantos seguidores você tem para você editar um livro? Entendeu? Tem, acho que, espaço, tem que ter espaço para boa literatura. E boa não é dizer essa coisa de... Eu também não acho que exista alta literatura e baixa literatura. Sabe? Existe literatura, os estilos, mas que a pessoa tem que fazer com seriedade. Então, para nós é difícil porque a gente, sabe, tem que entrar, aqui é uma divulgação, né? Se as pessoas aqui, 5 pessoas compram os nossos livros e leem, e gostam, e passam para mais... 5 passam mais... 5 dão 25, passam para mais 5, e aí você vai criando o best-seller, que é no boca a boca. Mas é um trabalho difícil, né? Aliás, gente, só para dizer, o livro da Luísa está na Travessa. Tá. O do Zé Almeida está com ele, tá, gente? Ele está vendendo aí, não é isso? O escritor tem que ser meio de caixeiro viajante. Correr atrás. Primeira coisa, quando eu cheguei a Paraty, foi ver todas as livrarias, não tinha nem lugar. então Então vamos levar o meu. E nós e o José temos a mesma editora, que é a Record. Né? Tinha trazido. Eu queria agradecer aqui aos dois. A gente agora vai encerrar a transmissão da internet e vamos passar para as perguntas. Então, queria aqui agradecer aos dois e passar agora a palavra para a plateia, para quem tem pergunta para os dois.